distinguido quando da tribuna desta casa. Vossa Excelência tem a minha admiração, tem o meu respeito, desde quando juntos ajudamos a construir a Carta Magna da nossa nação. Isso lá nos idos de 1987 e 88. Mas, repito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença nesse plenário. Recordo-me da minha primeira manifestação nesta tribuna em fevereiro do ano passado, há exatamente 14 meses. Procurei nela destacar que, no bojo das minhas intenções no exercício do mandato, delas daria prioridade a 3: a questão indígena, o desastre ecológico do rio Taquari, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, e o reclamo pela implantação de uma usina separadora de gás ao longo do gasoduto Bolívia-Brasil, que cruza o meu estado. Bati desta tribuna, também nas comissões temáticas sobre os 3 temas. Neles, reconheço, tive o imprescindível apoio de Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores. Porém, não consegui do Poder Executivo a ressonância às minhas palavras na extensão em que desejava. Confesso como é difícil transpor as barreiras da burocracia, muito mais do que oriundas das birras políticas partidárias. Elas são colocadas como se estivesse numa pista de atletismo, uns 100 metros com barreira. Ultrapassa-se um, logo vem outra, num processo de procrastinação a perder de vista e dá desânimo. Aliás, é o que o burocrata quer, mesmo sem o querer, num processo quase que mecânico. É um processo já estratificado por uma ação inercial e que se reclama desde os magistrais contos de Machado de Assis e, como diria o adágio português, velho como a Sé de Braga. Pois bem, senhores e senhoras senadores, a questão indígena, com especial aquela que constrange a população do meu estado, com mais de 80 conflitos entre índios e não índios, pela posse da terra, circunstanciou-se na chamada Gleba Buriti, nos municípios de Cidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, visto pela gravidade dos episódios que lá ocorreram. Das muitíssimas reuniões das quais participei e dos resultados decepcionantes, apesar de sempre o Executivo, ou seja, o Ministério da Justiça e a FUNAI, enfaticamente se situar numa posição de que estava farto com o problema, mas na prática não desejava uma solução, levando, assim, com promessas vãs, ao chamado processo, entre aspas, empurrar com a barriga, até cansar as partes, índios e não índios, ou seja, os produtores rurais. De tanto ouvir promessas, já descriram a solução honrosa às partes, por iniciativa do atual governo, até porque resolvida, se o for, a questão da Gleba Buriti, há ainda 8 dezenas de outros conflitos só em Mato Grosso do Sul, que também estão em sequência emergencial para a solução. Sigo, senhoras e senhores senadores, na lamentação, a questão da usina separadora de gás boliviana em Mato Grosso do Sul. Esta reivindicação não vem de hoje, remonta da 9ª década do século XX. Iniciou-se ela com o encontro do empresário Ezo Zaran, do Grupo Zaran, de meu estado, com a atuação tradicional na área de distribuição do GLP, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. A Petrobras foi movimentada e, naquele sentido, deu alguns passos, já na presidência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, por provocação do mesmo senhor Ezo Zaran. Porém,
muito pouca atenção a empresa estatal deu à reivindicação sul-mato-grossense. No entretanto, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras instalou nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do nosso país mais de 30 usinas separadoras de gás natural. Senhor senador Paulo Paim, me permito agora dizer da importância dessa usina separadora para o meu estado de Mato Grosso do Sul, para Mato Grosso, para o estado de Goiás, inclusive aqui para o Distrito Federal. O gás boliviano tem mais de 100 qualidades a serem exploradas, desde o butano, do propano, que dá origem ao chamado GLP, que é o conhecido gás de cozinha, como também a ureia, que é essencial para a produção de fertilizantes. E, no caso específico de Mato Grosso do Sul, há uma questão, senador Maldarne, muito importante, porque a Petrobras está construindo na cidade de Três Lagoas, ou no município de Três Lagoas, uma usina de fertilizantes. E terá que importar essa ureia do estrangeiro, talvez lá da Argélia, quando nós podemos explorar uma matéria-prima se tivermos essa usina separadora de gás em Campo Grande. As pessoas aqui do Distrito Federal sabem quanto custa um botijão de gás GLP. Ao redor de R$ 55. Se nós tivéssemos essa usina separadora lá em Mato Grosso do Sul, nós poderíamos tê-la aqui até pela metade do preço. Vejo, Vossas Excelências, como é importante a implantação dessa usina separadora. Além do que, hoje, o gás que é utilizado, o GLP que é utilizado na nossa região centro-oeste, inclusive aqui em Brasília, sabem Vossas Excelências de onde vem? Vem da Argentina, lá da Bahia Branca. Vem de navio, petroleiros, até Santos. De Santos é transportado para São Paulo, nas proximidades de Campinas. Aí ele é envasado em caminhões transportadores de gás e percorrem quilômetros e quilômetros, ocorrendo um perigo muito grande, porque se explodir um caminhão desses, é uma devastação, é quase que uma bomba atômica. Vejam, Vossas Excelências, a importância da construção dessa usina separadora em Mato Grosso do Sul, ao longo do gasoduto que corre Mato Grosso do Sul, no seu território, por mais de 600 quilômetros. Mas eu estou fazendo essas observações, não é, para significar o clamor, a urgência que esta obra é necessária, inclusive para a economia da população, de todos aqueles que utilizam o chamado gás LP, o gás de cozinha, em suas residências. Mas continuo, senhor presidente. No primeiro semestre do ano passado, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, provoquei, com restrito apoio dos meus pares na comissão, uma audiência pública na qual o diretor de Gás e Energia da Petrobras, senhor José Alcide Santoro, declarou que a empresa não tinha interesse em implantar no Mato Grosso do Sul uma usina separadora, sob o fundamento, vejam Vossas Excelências, sob o fundamento de que ela seria antieconômica face ao investimento exigido. Porém, se a iniciativa privada se interessasse pelo empreendimento, a Petrobras, por seu intermédio, estaria disposta a iniciar conversações. Presente na audiência, o senhor Ueze Zaran, a quem me referi palavras atrás, manifestou interesse, porém o diretor da Petrobras, esse que se manifestara, disse que poderia receber quem se interessasse pela questão, mas até agora não o fez. Interpreto esse gesto como uma conversa de boi manso. Senhor presidente, já estou quase na fase final e gostaria que Vossa Excelência continuasse com a sua tolerância tradicional com esse modesto orador. Muito obrigado.
Em sequência, em razão de requerimento de informações, recebi da Petrobras por meio do Ministério de Minas e Energia respostas evasivas. Recentemente, outro requerimento aprovado, também pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi respaldado pela mesa diretora desta Casa. Na mesma ocasião, a mesa diretora também acolheu um pedido de minha autoria para que o Ministério da Justiça se manifestasse sobre a questão indígena pelas razões que mencionei palavras atrás. Senhor presidente e senador Paulo Paim, se fala muito na defesa do meio ambiente. É um desejo que corre o mundo, ocupa páginas inteiras de jornais, amplos programas de TV e tem constituído palanque político-eleitoral para siglas, os mais diversos coloridos ideológicos, muitos dos quais não sabem o que é ecologia e sua função doutrinária no meio ambiente. Nesta confusão babilônica, há em meu Estado uma questão ambiental decorrente de um processo de conquista de áreas para a expansão da agricultura de grãos, a qual, mal orientada, ensejou um desastre ecológico, levando ao assoreamento de longas extensões do leito do rio Taquari, cujo curso d'água que corta biomas pantaneiros do Paiaguás e da Inhecolândia no sentido leste-oeste do imenso Pantanal de Mato Grosso do Sul. Esse processo de assoreamento do rio levou, a partir da sua confluência com o rio Paraguai, a uma inundação das terras circundantes, atingindo mais de 1 milhão de hectares, o que hoje é conhecido, entre aspas, deserto aquático. Esse processo de degradação aquaterritorial, por assim dizer, iniciou-se há pelo menos 45 anos, quando dele tomei conhecimento pelo alerta preocupado dos pantaneiros lá residentes, homens cujos ascendentes descobriram e colonizaram aquela imensa planície úmida que se tornou conhecida como Pantanal lá pelo início do século XIX. Lembro-me como deputado federal por volta de 1983, integrante da Comissão do Interior da Câmara dos Deputados, conduzi uma comissão que se deslocou ao Pantanal e a sua considerada capital, a cidade de Corumbá, para ouvir e clamar de suas autoridades e, sobretudo, o drama dos pantaneiros, que se fixaram anteriormente nas áreas inundadas e outros sob ameaça de catástrofe. Eram ribeirinhos, chacareiros, que lá subsistiam, ribeirinhos, chacareiros que lá subsistiam da pesca artesanal, pequenas roças de subsistência, milho, abóbora, mandioca e árvores frutíferas, ressalto, sob ameaças de cobras venenosas, jacarés famintos, onças carnívoras e, sob a mesma ameaça, médios e grandes fazendeiros, estes já consideráveis prejuízos com seus rebanhos sendo dizimados. A catástrofe das inundações trouxe também prejuízos incalculáveis à flora e a então exuberante fauna da região, que não resistiram à voracidade das águas inundantes, já se denunciava um desastre ainda maior. Retornando a Brasília, digo, o governo federal foi alertado e, como soe ser até hoje, ele assume uma posição de solidariedade e apoio dos recursos que se transformam em pouco tempo em promessas vãs absorvidas pela pátina do tempo. Esforços anteriores aos que estou participando foram feitos anteriormente pelo senador Delcídio Amaral, filho do Pantanal, pois lá nasceu, e do senador sul-mato-grossense Valdemir Moca, sempre presente em tudo que se diz respeito ao nosso Estado, elencando recursos no orçamento da União para o exercício de 2013, e assim ao assumir esse mandato, eu com eles participei de emendas para o atual exercício, que infelizmente estão sendo afogadas pela burocracia pantagruélica existente nos escaninhos ministeriais. Seria uma descortesia e um ato de desconsideração se não assinalasse aqui, senhor presidente, o apoio, nada obstante ainda insuficiente, para que o nosso trabalho tivesse andamento. Registro os nomes da então senhora ministra-chefe da Casa Civil, da Presidência da República, e hoje nossa estimada colega senadora Gleice Hoffmann, dos ministros Fernando Bezerra, no tempo em que ocupou a titularidade do Ministério da Integração Social. Estou concluindo, senhor presidente. Titularidade do Ministério da Integração Nacional e do atual ministro Francisco Teixeira, apoio que sempre por nós será lembrado. Sinto, senhoras e senhores, que o carro ainda não anda, atolado na aridez da burocracia persistente,
detalhista, insaciável, que existe em setores dessa burocracia paquidérmica que permeia nas ações das autoridades maiores aqui de Brasília, do centro das decisões nacionais. Claro que não iremos desanimar. Delcídio, senadores Delcídio, Valdemir Mock e eu faremos emendas à LDO, depois na proposta orçamentária de 2015, como já fizemos na atual lei orçamentária, infelizmente, ora contingenciada, ora obstaculizada pela burocracia. Senhoras e senhores senadores, permito-me fazer esse desabafo. É um grito que solto do recôndito de minha garganta, como uma expressão da decepção que contagia a minha consciência e constrange o meu coração, a minha condição de parlamentar. É muito difícil, senhores e senhoras senadores, reconheço, vencer esse status brasilienses. Isto aqui me parece, na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes, esse no lado esquerdo de quem olha para o leste, uma, entre aspas, ilha da fantasia, onde não se vive o Brasil. Nosso Brasil do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, todos voltados ao trabalho sem folgas, inclusive nos pontos facultativos, para sustentar uma estrutura burocrática, rançosa sem igual. Infelizmente, isso não é o nosso Brasil. Muito obrigado, Excelência.